Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 08, dia 12 de junho de 2026. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Isaías 55, Isaías 53, 1. Quem acreditou em nosso relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? Mateus 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Comparado com Lucas 11, 20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Assim, Cristo lava os pecadores com seu sangue, pelo seu Espírito. João 3, 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 1 João 5, 8. E há três que dão testemunhos na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses três concordam em um. Isso o apóstolo ensina muito claramente. 1 Coríntios 6, 11. E tais fostes alguns de vós. Assim, a mão de Cristo nunca veio sobre aquela alma para lavar, que é destituída do Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, da obra do Espírito de Cristo na lavagem de um pecador, podemos ter uma visão nos seguintes detalhes. 1. O Espírito de Cristo revela ao pecador sua poluição e contaminação da alma. João 16, 8. E quando ele vier, repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele ilumina o vidro dos santos mandamentos da palavra e abre os olhos do pecador. E determina que ele olhe para aquele vidro, e assim o pecador obter uma nova visão da santidade e pureza de Deus. Abacuque 1,13. Recebe uma nova visão de si mesmo, que ele clama com o leproso, imundo, imundo, e diz com a igreja, Isaías 64, 6. Todos nós somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então ele vê aquela repugnância no pecado que ele não viu antes. A repugnância de sua natureza, coração e vida, não exceto aqueles pecados que ele considerava anteriormente como pontos de beleza, gloriando-se neles. Filipenses 3,19. E ele está cheio de vergonha e confusão diante do Senhor, como aqueles, Jeremias 3,22. Eis que viemos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Versículo 25. Na nossa vergonha jazemos, e a nossa confusão nos cobre, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até hoje, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. E se você não tem experiência disso, você não tem parte com Cristo. 2. Ele descobre para o pecador a pia onde ele pode ser lavado daquela poluição espiritual, a fonte onde ele pode ser purificado, a saber, o sangue de Cristo, ou o próprio Cristo crucificado e sacrificado por nós. 1 Coríntios 2, 12. Ora, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Aqui está o único meio eficaz de purificação, o único verdadeiro purgatório: Jesus Cristo na virtude purificadora de seu sangue. Hebreus 1, 3. E o Espírito aponta isso para o pecador. Isso é chamado de revelação do Filho. Gálatas 1, 16. Em nosso catecismo,
iluminando nossas mentes no conhecimento de Cristo, sobre o que você pode notar. A. Que é natural para os homens, sob o senso de sua imundícia, olhar e correr para suas próprias pias para se lavarem, por mais ineficazes que sejam. Oséias 5,13. Quando Efraim viu sua doença e Judá viu sua ferida, então foi Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pode curá-lo, nem curá-lo de sua ferida. Daí a primeira pergunta: o que devemos fazer para ser salvos? Eles não têm olhos para ver, nem coração para o sangue de Cristo, como o único meio de lavar do pecado. Toda a lei cerimonial apontava os israelitas para Cristo como o único remédio para a poluição da alma. Mas eles são estranhos a ela, como se nunca tivessem ouvido falar dela. Portanto, tenhamos estas perguntas com a resposta do Senhor. Miqueias 6, 7 e 8. Com que me apresentarei perante o Senhor e me prostrarei diante do Deus alto? Irei diante dele com holocaustos? Com bezerros de um ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros? Ou com 10.000 rios de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de vós, mas praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o vosso Deus. B. É obra somente do Espírito Santo descobri-lo, de modo a trazer a alma impura para ele. Como Agar não viu o poço, embora estivesse perto dela, até que o Senhor lhe abriu os olhos. Assim o pecador não vê a fonte aberta para o pecado e a impureza, até que o Espírito ilumine a mente. João 16,14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou mostrará. E ele mostra isso efetivamente ao pecador, juntamente com a ineficácia de todas as outras coisas para esse propósito. E o Espírito mostra a ineficácia de todos os outros no espelho da lei e sua espiritualidade e extensão. Ali o pecador vê tudo o que pode fazer ou sofrer precisa ser lavado, sendo poluído e contaminado, para que possa contaminar-se, mas não lavá-lo. Por isso, diz a igreja, Isaías 64,6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. 2. No espelho da promessa do Evangelho, ele mostra a verdadeira pia, Cristo Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Tem continuação. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.